Olá, caros alunos do oitavo ano. Sejam bem-vindos à primeira aula das atividades remotas de número 7, componente curricular Língua Portuguesa. Eu sou o professor Gilmar Carvalho. Esse primeiro vídeo aborda o conteúdo Vozes do Verbo, que se refere às questões de 1 a 4 do caderno. Então, vozes do verbo indicam se o sujeito gramatical é o agente ou o paciente da ação verbal, ou seja, indica se o sujeito pratica ou se sofre a ação. Essas vozes são três: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Quando é que é voz ativa? Quando o sujeito executa, pratica uma ação. E essa ação ela é indicada pelo verbo. Por exemplo, eu vi o cachorro na praça. Então, observe que o sujeito, agente, por executar uma ação, eu. Aí o verbo está indicando a ação, vi. E o cachorro na praça é o objeto direto. Na voz passiva, o sujeito passa a ser um sujeito paciente, porque ele sofre a ação. E para indicar que esse sujeito sofre uma ação, é representado pelo verbo auxiliar mais o verbo principal. Então, tornando-se uma locução verbal. Por exemplo, o cachorro foi visto por mim. E na voz reflexiva, o sujeito ele pratica e sofre ao mesmo tempo a ação. Por exemplo, depois do banho, Aline se penteou. Então observe que aqui o sujeito Aline é um sujeito agente e ao mesmo tempo sujeito paciente. Essa ação executada e sofrida pelo sujeito é indicada pelo pronome oblíquo se e o verbo penteou. Outros exemplos: feri-me com prego, Miguel se cortou com a faca. Observe que uma das particularidades da voz reflexiva é a presença obrigatória de um pronome oblíquo átono. Por exemplo, pronome me, ti, si, nos, vos e se. Na questão 1 do caderno, propõe-se para transpor as orações da voz ativa para a voz passiva. Isso já indica que as orações estão na voz ativa. Vamos ver a letra A. Os candidatos fizeram o seu discurso. Quem é o sujeito da oração? Os candidatos. Observe que o verbo está indicando uma ação executada pelo sujeito. Fizeram. Então a resposta é: o discurso foi feito pelos candidatos, porque aqui foi passado da voz ativa para a voz passiva. Então o objeto direto passou a ser o sujeito paciente e o verbo passou a ser uma locução verbal. Foi feito. Seguindo esse exemplo, vocês vão procurar responder as letras B, C, D e E, sempre observando o sujeito e observando a ação verbal. A questão 2 pede para indicar, marcando com X, as duas orações que estão na voz reflexiva. Então, só lembrando que a voz reflexiva é quando o sujeito pratica e executa uma ação. E são duas alternativas aí no caso, já que diz, indique as duas orações. A questão 3 pede para identificar os sujeitos agentes e pacientes nas orações. Lembrando que sujeito agente é aquele que pratica a ação. E sujeito paciente é aquele que sofre a ação. Vamos observar a letra A. Eu penteio-me. O sujeito eu é um sujeito agente e paciente, porque ele pratica e ao mesmo tempo recebe a ação de pentear-se. E como é? Qual é a característica desse sujeito agente e paciente ao mesmo tempo? Identificamos
que depois do verbo vem o pronome me, pronome oblíquo me, penteio me. Então, essa é uma característica do sujeito agente paciente ou da voz reflexiva, que é o caso da letra A. De acordo com o modelo, vocês vão procurar responder as letras B, C, D e E. Eu gostaria de chamar a atenção em especial para a letra C, porque a oração ela começa com o verbo escrevi. Escrevi o discurso para o homenageado. Se a oração começa pelo verbo, então onde é que está o sujeito? Nós identificamos esse sujeito pela terminação do verbo vi, escrevi. Então, o sujeito aí, lembrando lá dos tipos de sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto. Então no caso aqui é um sujeito oculto. Eu escrevi o discurso para o homenageado. Entendido? A questão 4 propõe para identificar as vozes verbais. Vamos ver o exemplo. As crianças pintaram toda a parede com canetinha. Observe que o verbo pintaram está indicando uma ação praticada pelo sujeito, as crianças. Portanto, está na voz ativa, cujo sujeito agente é crianças. Então, seguindo o modelo, vocês vão procurar responder as letras B, C e D. Também estou pedindo que vocês procurem ver os vídeos que virão depois, que vocês vão ver o segundo vídeo, o terceiro e o quarto vídeo, todos referentes a atividades remotas do caderno número 7. Até mais!